o seguinte, nós precisamos, então, calcular a área dessa figura. Ok? A área de um retângulo é largura vezes o seu comprimento. Mas você já deve estar percebendo que aqui nós temos um binômio, tá? E nós precisaremos trabalhar com o seu conjugado, porque ele está aqui no denominador, ok? Então, olha só. Raiz de 2 menos 1. Nós vamos fazer isso vezes raiz de 2 mais 1, certo? Raiz de 2 mais 1. Tudo bem? 1 vezes raiz de 2 mais 1, ele não muda, né? Ele vai continuar raiz de 2 mais 1. Agora aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2 seria raiz de 4. Ou a gente já coloca aqui na nossa forma fatorada, raiz de 2 elevado a 2, menos 1 mais 1, menos 1, certo? E nós teremos agora aqui, então, a parte de cima não mexe, ela já está pronta, ok? Aqui nós tiramos o 2 da raiz, 2 menos 1 igual a raiz de 2 mais 1 sobre 1, certinho? Então, este valor aqui substituirá este, certo? Então, nós temos aqui, ó, raiz de 2 mais 1 sobre 1, multiplicando 2 menos raiz de 2. Lembrando, caso você não está entendendo por que a gente não está usando esse, mas sim esse aqui, tá? Ó, foi porque a gente já racionalizou, tá? Para ele não ficar com raiz no denominador, tá? Já racionalizamos ele, fizemos esse passo aqui para colocarmos ele aqui nesse lugarzinho, certo? Pessoal, esse 1 aqui, preciso trabalhar com ele? Não é a mesma coisa como se tivesse 1 aqui? Significa que ele é inteiro. Então, ó, é como se ele não existisse agora pra gente trabalhar, tá? Coloca aí um parêntese, tá? Lembra que você vai fazer uma distributiva agora aqui? Você vai fazer o seguinte, ó. Raiz de 2 vezes 2. É 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Só cuida aqui, ó. Mais com menos, menos. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Vamos fazer como nós fizemos aqui, ó. Já colocar na forma fatorada, tá? Que é o 2 elevado a 2, ok? E agora nós continuamos aqui. Mais 1 vezes mais 2, 2. E agora, mais com menos, menos. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, ok? Vou seguir aqui para baixo agora dessa parte azul, tá, pessoal? Porque aqui não vai dar para seguir pro lado mesmo. Vamos copiar esse primeiro aqui, porque o nosso objetivo agora é tirar isso aqui da raiz, tá? Menos 2, mais 2, menos raiz de 2. Já percebeu aqui, enquanto a gente fazia esse passo, o que aconteceu? Você tem um menos 2 e um mais 2, ou seja, um anula o outro, certo? Menos 2 mais 2 é 0. Então, nós já anulamos ele ali. O que fica aqui para nós, então? 2 raiz de 2 menos raiz de 2. Como que a gente resolve isso? Lembra que tem aquele 1 implícito aqui, certo? Então, 2 menos 1 é 1, tá? Nós não vamos escrever 1 aqui, não. No exercício anterior eu já tinha me enganado e colocado. Então, ó, 2 menos 1 é 1. Mas como nós vamos colocar do lado do raiz de 2, ele apenas vai ficar implícito, tá? E o nosso resultado aí é raiz de 2, ok? Então, a área, tá? A área deste retângulo é raiz de 2. Vamos escrever aqui assim, ó. A área, tá? Igual a raiz de 2, ok? Queridos, para resolvermos essa letra B, nós vamos fazer a maneira mais fácil, mais simples, que exige menos cálculos. Nós poderíamos separar essa figura em 2 retângulos, certo? E daí calcularíamos a área do retângulo maior e a área do retângulo menor, depois somaríamos as duas áreas e teríamos a área de toda essa figura aqui. Qual é a dificuldade que eu vejo? Ou, que deixa um pouquinho mais difícil, mas se você gosta de desafio, fique à vontade, pode fazer dessa maneira. Nós, para fazermos o cálculo de apenas essa figura, ó, a gente tem a medida deste lado, mas nós não temos a medida apenas deste pedaço aqui. Para a gente fazer a medida só deste pedaço, nós teríamos que fazer este valor menos este valor aqui, tá? Esse valor aqui, gente, não ficou tão claro, mas ele está se referindo a esse pedacinho, tá?
Então, para você calcular a área deste retângulo, repetindo, né? Você tem que pegar essa medida vezes essa medida menos essa, ok? Daí você descobre a área deste aqui. Depois você teria que fazer a área desse pequenininho. Então, ó, dessa lateral você tem a medida. Mas deste pedacinho aqui não. Este pedacinho seria esta medida menos esta aqui. Então, você teria que fazer raiz de 3 menos 2 vezes raiz de 6 mais 2 menos raiz de 3 mais raiz de 2. E depois, então, somar as duas áreas, tá? Confesso para vocês que eu fiz desse jeito e achei bem complicadinho, até para explicar todo o passo a passo, também ficou bem mais demorado, tá? Achei realmente bem mais complicado. Qual a maneira que eu achei mais simples e é a que nós vamos fazer, tá? É você visualizar... Gente, essa régua que eu tô usando não ajuda, né? Tem... é um transferidor, mas enfim, só pra gente visualizar aqui o quadrado, tá? Ó, tá? Nós vamos fazer da seguinte maneira, considerando todo esse quadrado, tá? Considerando todo esse quadrado aqui, nós temos a medida desse lado e a medida desse lado, que por sinal, por ser um quadrado, a medida tem que ser igual, né? E de fato é, você verifica aí que é raiz de 6 mais raiz de 2. Então, nós vamos calcular a área de todo esse quadrado, multiplicando raiz de 6 mais raiz de 2 vezes raiz de 6 mais raiz de 2. Depois, nós calcularemos a área deste retângulo pequeno aqui. E então, nós faremos uma subtração. A área do quadrado menos a área deste retângulo e teremos a área apenas desta figura, que de fato é a que nós queremos, ok? Mas vamos lá, parando de falar, né, e vamos calcular, ok? Área do quadrado, nós vamos fazer raiz de 6 mais 2 vezes o outro lado, que também é raiz de 6 mais raiz de 2. Ok? Temos uma distributiva e não precisamos nos preocupar com o jogo de sinais, porque todos os sinais são positivos, tá? Então, isso facilita bastante, ó. Vamos lá. Raiz de 6 vezes raiz de 6. Ah, raiz de 36. Mas a gente já escreve 6 elevado a 2. Já deixa mais fácil aqui. Raiz de 6 vezes raiz de 2. Ah, 6 vezes 2 é 12, então é raiz de 12. Raiz de 2 vezes raiz de 6. Repete aí, então, né? Raiz de 12. E raiz de 2 vezes raiz de 2 seria raiz de 4, que a gente já escreve aí na forma fatorada, 2 elevado a 2. Muito bem, qual o próximo passo? O 12, tá? Nós temos que fatorá-lo para poder tirá-lo da raiz. Então, ó, só copiamos aqui o 6... Vamos fatorar o 12, seus fatores primos, então, 2, 2 e 3, ok? Muito bem, aqui, ó, raiz de 12. E copiamos aqui a nossa raiz de 2, ok? Cortamos aqui, ó, índices e expoentes, tiramos as raízes. Ficaremos com 6 mais 2 raiz de 3, tá? Porque o 3 não saiu. Mesma coisa aqui, 2 raiz de 3 e aqui mais 2. O que a gente faz agora? Soma os que não estão acompanhando raízes, 6 mais 2 dá 8. E aqui, 2 mais 2 dá 4 e a raiz de 3 permanece. Muito bem? Tá pronto o exercício? Não, nós só encontramos a área do quadrado. Agora, nós precisamos encontrar a área deste retângulozinho, tá? Então, nós temos aqui este lado do nosso retângulo, tá? Que é raiz de 3 mais raiz de 2. Ok? Que multiplica este outro ladinho aqui, que é raiz de 3 menos raiz de 2, certo? Então, ó, nós temos uma distributiva de novo, assim como ali, só que agora temos que prestar atenção que nós temos um sinal negativo, ok? Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que a gente escreve aqui como 3 elevado ao quadrado, tá? Agora, mais com menos. Menos raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Agora aqui, mais com mais, raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Mais com menos, menos, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que a gente já escreve aí como 2 elevado ao quadrado. Nós temos que nos percebermos de uma coisa aqui, ó, menos 6 mais 6, um anula o outro, certo? Então, nem precisamos nos preocupar com ele. E aqui, sim, nós vamos cortar, então, o índice com o expoente e vamos tirar da raiz, certo?
Ficaremos aqui com 3, ó, menos, tá? Acompanha o sinal que tá junto com ele. 3 menos 2, que é igual a 1. Então, este 1 é o valor da área do retângulo. Mas, para nós descobrirmos a área desta figura aqui, nós temos que fazer agora o seguinte, ó, a área do quadrado menos a área do retângulo, tá? A área do quadrado inteiro menos esse pedacinho aqui, para ficarmos apenas com a parte que nós queremos. Então, a área do quadrado, 8 mais 4 raiz de 3, menos 1, ok? Menos, né, porque é do nosso próprio fórmula que a gente acabou de criar, acabou de fazer, que é a área do quadrado menos a área do retângulo, certo? 8 menos 1, 7, mais o 4 raiz de 3. Agora sim, nós encontramos a área da figura ali que nós estávamos procurando, ok? Beleza, pessoal?